Caros cairinês, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Vamos Ver. E hoje nos tem a honra e, graças a Deus, até que enfim, a grande entrevista que eu queria ter meses atrás, mas com certeza tudo é no tempo de Deus, Eclesiastes 3:1, né? Então, o professor Rony aí do canal Repensando o Meu Cristianismo, é uma grande satisfação tê-lo aqui no meu canal, o professor Rony, já que a gente semana passada já teve uma entrevista bem legal, bem objetiva, sintética e, sobretudo, instrutiva. Professor Marcos, que satisfação estar com você aqui no seu canal, vamos ver. E olha, eu me sinto honrado, saiba que o desejo do meu coração é fazer isso até com mais frequência, mas eu acabo ficando um pouco limitado em função da demanda de trabalho, também com as demandas de estudo, né? Como você sabe, eu estou cursando lá na PUC Rio, então a gente assim, e também a atividade de conteudista, que é uma atividade para fora do trabalho, né? Então isso tem assim, me demandado muito tempo, mas para mim é uma satisfação, é uma alegria poder estar aqui com você. E claro, já começar aqui te agradecendo pela gentileza do convite, tá? E saiba que eu vou falar aqui como o anjo lá em Apocalipse, eu sou conservo seu e de seus irmãos. Amém, graças a Deus. Uma alegria. Eu vou fazer uma breve síntese do seu currículo aqui, que são 150 páginas, então eu reduzi no seu Lattes aqui. O objetivo aqui é conhecer um pouco, você que é do meu canal aí, do Vamos Ver, depois você se apresenta, mas eu vou fazer sinteticamente como você fez comigo. Então aqui é o professor Rony, ele possui experiência no ensino superior como docente, ele é coordenador pedagógico, conteudista e tutor EAD ao longo de 12 anos, vem atuando também como professor, coordenador pedagógico e conteudista de cursos livres de teologia. É doutorando, como ele falou agora, em teologia sistemática pastoral, pela Pontífice Universidade Católica do Rio de Janeiro, da PUC, né, Rio de Janeiro, mestre em teologia pelas faculdades Batista do Paraná, a FABAPAR, né, 2018, na linha de pesquisa, leitura e ensino da Bíblia. O título da sua dissertação foi Contribuições da Leitura Popular da Bíblia para a Formação Integral do Indivíduo, uma proposta de ensino a partir da educação cristã e de sua cosmovisão. É bacharel também em Teologia pela Faculdade Unida de Vitória, 2013, formado em Psicanálise pelo Centro Teológico e Psicanalítico do Ensino do Espírito Santo, a CETAPS, 2014, e concluiu o curso de extensão universitária em Iniciação Teológica pela Pontífice, também Católica, do Rio de Janeiro, PUC. Possui também licenciatura em Pedagogia pela Faculdade de Ciências Wenceslau Braz, acho que é assim que fala, né? Licenciatura em História pelo Instituto de Educação Superior, pós-graduado em Metodologia do Ensino de História e de Geografia pela Faculdade de Ciências e pós-graduado em Psicopedagogia Institucional e Clínica pela Faculdade de Estudos Sociais Aplicados de Viana. Atualmente é professor, produtor de conteúdo na disciplina de ensino religioso e técnico no Centro de Mídias de Cariacica, né? É professor efetivo de ensino religioso na rede municipal de educação da mesma cidade, né? E atua como conteudista autônomo. Olha que bênção. E eu não sabia que tinha ainda também o ensino de religião, não. Não sabia não que tinha ainda, né? Professor efetivo de ensino de religioso, né? Rede municipal. Porque aqui não tem mais, assim, já foi extinto aqui. Olha só. Em Pernambuco, não tem. Olha só. Meu irmão pode se apresentar aqui foi uma breve síntese, muito vasto, uma experiência magnífica que o irmão tem, que Deus o abençoe assim. Obrigado, professor Marcos, e por favor considere em construção, é o que a gente tem buscado, né? A formação continuada, e faz questão aí, no caso não aparece, professor Marcos, porque o currículo Lattes ele está mais para atividade acadêmica e profissional, mas eu sempre faço questão, e aqui no seu canal me sinto muito à vontade para citar isso também. Pode ficar à vontade. Atividade ministerial, né? Tenho servido a Deus e a igreja como na condição de obreiro, na condição de evangelista, na Assembleia de Deus, e tenho servido como professor de teologia, como palestrante, dando estudos bíblicos,
tem sido assim uma experiência para mim muito Glória a gratificante, é Deus. uma alegria, né? É uma alegria poder servir ao corpo de Cristo. E só uma observação, professor Marcos, em relação à minha atividade no ensino superior. A partir de 2022 eu não venho atuando no ensino superior como funcionário de uma IES, né, de uma instituição de ensino superior. A minha atuação no ensino superior hoje é indireta, como conteudista, né? Então, como eu recebo convites às vezes e também participo de processos seletivos para produção de material, eu acabo escrevendo para instituições de ensino superior, né? Mas hoje não estou atuando diretamente. Que bênção. Meu irmão, que ótimo saber disso, né? Graças a Deus o irmão tem uma experiência, né? Acadêmica, ministerial, um servo de Deus sobretudo, um amante da palavra de Deus e praticante sobretudo, né? Então, eu queria fazer algumas perguntas aqui na área teológica, né? Teologia bíblica, teoria e prática. Introdutoriamente, eu queria perguntar ao irmão também, eu vi que o irmão tem alguns livros, principalmente uma enciclopédia bem pequenininha, de 1000 e tantas páginas, eu não sei quantas páginas tem, mas é bem gigante. Eu queria que o irmão comentasse como foi que surgiu o desejo, né, de produzir uma enciclopédia teológica e quanto tempo durou para você produzi-la. Obrigado pela pergunta, professor Marcos. Pois é, a enciclopédia teológica é um sonho que se realizou, né? É uma obra... É um filho, né? É um filho, e que filho, né? Dos grandes. Nasceu pesada, né, o professor Marcos? Ela é publicada em 2 volumes. Você mencionou a quantidade de páginas, professor, são quase 1.900 páginas. O volume 1 tem 1.008 páginas e o volume 2 tem 800 e poucas páginas. 840, no total aí quase 1.900 páginas. Ela é fruto, professor Marcos, de 12 anos de pesquisa, de escrita, de trabalho. Ela é a reunião de diversos trabalhos que eu produzi ao longo do tempo, que não estavam amarrados em contrato com nenhuma editora, até porque a maior parte da minha produção bibliográfica, professor, ela não está amarrada contratualmente com editoras, né? Eu venho trabalhando nesses anos como autor independente, publicando de maneira independente, né? Então, nos últimos anos eu tenho até mudado isso pela questão acadêmica, eu tenho focado um pouco mais agora em publicar por editoras, né? Nos últimos 4, 5 anos eu publiquei por editoras, mas até então não. Então isso me permitiu reunir esse material, editorar esse material para transformar numa enciclopédia. E um detalhe interessante, professor Marcos, a obra, ela, para ser editorada, demorou 3 anos. 3 anos. Porque o que estava publicado como livro, eu fui desmembrando para transformar em artigos e verbetes. Então isso demandou um trabalho enorme. E o trabalho de revisão também, professor Marcos. Eu quero aqui até aproveitar para reiterar o meu agradecimento ao professor Samuel Henrique, que você já conheceu. Ele, juntamente com a irmã dele, revisaram toda a obra, a parte ortográfica. Eles cuidaram disso, não me cobraram nem um centavo, até porque eu que custeei a publicação, então assim, eles entraram como patrocinadores com essa mão de obra. E além da revisão deles, professor Marcos, eu também revisei todo o arquivo original, que o arquivo original tem mais de 1000 páginas, né? Então, quando vai para a diagramação, aí tende a dobrar um pouco. Então, assim, eu tive o trabalho de ler tudo, página a página, deu muito trabalho. Quanto tempo? E mesmo assim ainda passou algumas coisas, sabe, professor? Mesmo assim a gente ainda encontra alguma coisinha ali. Sim. Revisão é sempre assim, né? Sempre passa alguma coisinha. E é uma obra que está disponível no site da editora Reflexão, também em outras plataformas de venda de livros, como a Amazon, Estante Virtual. Ela reúne aproximadamente 300 artigos e verbetes sobre temas gerais da teologia, sobretudo, que é o eixo principal, mas dialogando com outras áreas de conhecimento, como a educação, pedagogia, didática, psicanálise, história. Bem amplo, né? É bem amplo, é bem amplo. Aliás, o próprio título da obra é sugestivo disso, porque é enciclopédia teológica numa perspectiva transdisciplinar. Então ela dialoga com... É porque hoje, professor Marcos, de fato, a gente fala a partir de uma tradição, a gente fala a partir de um campo específico de conhecimento, mas hoje não dá mais para a gente se fechar. Esse diálogo ele é necessário. Você é professor na rede, você percebe isso também, então a gente não consegue mais pensar o conhecimento totalmente fechado ali dentro de uma área. Então, né? Exato, eu acho que a enciclopédia ela reflete esse momento atual
das ciências humanas. Um diálogo, né? Um Esse diálogo. Né? Exatamente. Intertextualidade, né? Exatamente. Sem deixar, é claro, professor Marcos, sem deixar, é claro, de fazer afirmações, né? Sem deixar, é claro, de manifestar crenças, convicções. Eu, inclusive, lá na apresentação da obra, professor Marcos, eu vou falar sobre o ethos. Eu coloco lá uma pergunta. E o ethos? O ethos é pentecostal. Eu estou falando a partir de um ethos, mas isso não me impede de dialogar. Então, sou pentecostal por convicção experiencial, teológica, a minha tradição. Eu só tive 2 denominações, né, ao longo da minha vida. Até os 17 anos, uma denominação independente, que era herdeira ali da Igreja de Deus, no Brasil, que é uma das pioneiras do pentecostalismo. E depois, com 17 para 18 anos, eu fui para a Assembleia de Deus, onde estou até hoje, né, com mais de 20 anos aí de casamento. Graças a Deus. É isso, professor. Desculpa se a resposta foi muito longa. Não, foi ótimo, foi mais objetiva. Foi bem cirúrgica, né? Para a pessoa conhecer você, né, ter um entendimento, porque às vezes a gente conhece algumas pessoas, mas não conhece por trás dessa pessoa o que ela passou, de onde ela veio. As pessoas pensam que é caindo de paraquedas, não. A gente tem uma história por trás, né? Por trás de cada livrinho desse, cada formação, cada instrução que eu tive, que você teve, nós temos uma história por trás disso, né? Cada aninho que a gente passa, a gente tem uma história para contar, né? É verdade, professor. Qual é o seu trabalho recente agora sobre um livro que você publicou, né? Me fala mais sobre essa obrazinha aqui. Ei, maravilha. Que eu já tenho, né? Quando eu começar a fazer uma resenha dela, eu vou postar no canal. Por favor, me manda. Se você me autorizar, eu vou postar no meu blog também. Vou fazer uma resenha bem crítica dela, bem analítica. Isso, ótimo. E aberto também a sugestões, a possíveis sugestões de melhoria, divergência. Isso é fazer teologia, né, professor? Esse diálogo, ele é muito importante. Professor Marcos, agradeço pela menção também desta obra. Este livro, inclusive, foi um dos primeiros trabalhos que eu escrevi, bem lá atrás, na primeira edição. Eu publiquei ele como publicação independente. Eu tive, na época, a colaboração do reverendo Dr. Augustus Nicodemos. Ele me cedeu 2 artigos dele, artigos já publicados. Eu fiz contato com ele por e-mail e pedi que ele me cedesse para incluir no livro. Só que, com o passar do tempo, professor Marcos, a gente vai aprimorando a escrita, você vai ampliando os seus horizontes, né, de conhecimento também na própria área, no caso específico da hermenêutica bíblica. E ali eu me deparei com uma situação nesta primeira edição que me deixou um pouco desconfortável, porque eu tinha ali 2 artigos do Dr. Augustus, que ele gentilmente me cedeu, que davam ali num livro de 200 páginas, isso representava aí praticamente 60, 70 páginas, só de textos dele, né? Então ficou meio assim que uma coautoria sem ser uma coautoria, porque a gente não escreveu juntos, ele me cedeu o texto, né? E eu fiquei um pouco desconfortável com isso, né? Não, eu vou reformular para uma segunda edição, vou revisar e ampliar e vou tirar os textos do Dr. Augustus, né? Eu tirei os textos dele e revisei o meu texto, né? Assim, modifiquei bastante, melhorei bastante, mantive os textos do Dr. Augusto como base bibliográfica. Inclusive, se você olhar aí nas referências, você vai ver que está lá, né, a citação, porque os textos dele me foram assim muito úteis, né? Não só os artigos, como também o livro dele, A Bíblia e seus Intérpretes, e que ele narra ali uma pequena história, né, da interpretação. É muito bom esse livro. Eu tive contato com essa obra durante o mestrado, entre os anos de 2016 e 2018. Então foi uma bibliografia indicada pela Fabapar, inclusive, né? Então, assim, uma obra muito boa. E aí eu revisei, ampliei, incluí um capítulo novo que não tinha na primeira edição, que é a questão da leitura popular da Bíblia, mas na perspectiva de um pentecostal, né? A leitura popular da Bíblia. Porque se fala muito, professor Marcos, não sei se você pesquisa o tema, se fala muito de leitura popular da Bíblia, mas a gente tem como autores aí que são referências nessa área o Carlos Mesters, que é um teólogo católico, pesquisa extensivamente o assunto há várias décadas, né, diga-se de passagem, e nós tivemos do lado protestante o Milton Schwantz, né? O Milton Schwantz trabalhou também essa temática. O Júlio Zabatiero foi aluno dele aqui na graduação, que é um grande teólogo também na América Latina, né? Ele também me parece que escreveu sobre o tema, mas assim, eu não tenho visto muita coisa na perspectiva dos pentecostais, né? E aí eu falei, não, vou escrever um artigo dedicado a isso, um capítulo, né? E entrou no livro como um capítulo. Então,
assim, bem legal, foi publicado pelo editorial Casa, que é uma editora que não é uma editora evangélica, cristã, mas ela abriu esse leque, tem outros autores publicando também. E você viu aí, né, professor, a qualidade final, assim, a gráfica do editorial ficou, nossa, fenomenal. Eu gostei, assim, tudo, assim, a letra, tem uns livros que você não consegue captar o estilo, né, o design, mas ficou muito bem elaborado, eu gostei muito. Fizeram um bom trabalho de capa, orelha, né, assim, muito bem feito, realmente, me surpreendeu. E com certeza, gostei muito de publicar com eles. E você fez um bom trabalho, né, uma obra muito boa e necessária, a hermenêutica, né, botar em prática. Fundamental. Eu tenho defendido, professor Marcos, que a hermenêutica, eu tenho proposto e defendido a ideia de uma transposição didática da hermenêutica, da hermenêutica do campo da academia e dos seminários teológicos para a igreja. A gente fala muito de hermenêutica no âmbito da academia e dos seminários. Eu acho que vale a pena a igreja se abrir, a gente levar isso para os cultos de ensino, para a escola dominical. Eu não quero transformar o ambiente eclesial num ambiente acadêmico, tá, professor Marcos? Academicismo, né, aquela coisa. Exato. Eu acho que são dois campos que têm as suas especificidades, mas que podem conversar, né? Dialogar. Exatamente. Exato. E você, como eu, professor Marcos, nós somos homens da academia e da igreja, né? Então, a gente sai lá. É verdade. Né? Eu estava difícil, viu? Né? É difícil. Eu estava ontem lá na PUC Rio. Eu estava lá na PUC Rio ontem, na aula do doutorado, com colegas que são doutorandos, a professora, né, doutora, acredito que ela é até pós-doutora, eu acabei nem olhando o currículo dela, né? A doutora Francilaide. Um abraço, doutora Francilaide. Mas no final de semana passada eu estava pregando numa igreja, né? Então a gente conjuga essas duas realidades. Eu acho que isso é muito saudável, eu acho que isso é muito positivo, né? Acho bacana isso. Isso é muito importante porque você e saber separar também, né? Porque às vezes você está na igreja e vai para a academia e continua na igreja com a forma de falar tal, e sai da academia e continua na academia dentro da igreja. Mas a gente tem que fazer uma mesclagem, uma fusão aí, ceder um momento para o lado cristão e o espiritual, né? Eu sou cristão e agora eu sou o estudante de teologia. Porque às vezes eu conheço pessoas que nunca conseguiram sair dessa fusão. Tá na academia, continua sendo cristão. Aquela coisa toda. Não leva em consideração que ali é uma questão academicista, né? O sistema acadêmico ele difere um pouquinho. Ele tem suas nuances, ele tem seus jargões técnicos para a gente não usar. Imagina, como eu já falei, acho que comentei contigo, de você chegar numa pregação para um monte de irmãos que não tem conhecimento teológico, e agora eu não saí da academia e eu dizer, olha, vamos falar sobre a armateologia bíblica no contexto, numa cosmovisão neotestamentária, dentro de uma koiné, blá blá blá. Teve prática aí? Teve eficiência aí? Não. Eu estou falando uma coisa, né, que pertence ao campo acadêmico, que dentro daquele ambiente não vai fazer sentido. Porque não é verdade. Exatamente. Então, às vezes o ser humano ele se perde muito nisso. E já entrando nessa parte aqui sobre a academia, eu vou elaborando algumas perguntas para você. Creio que você vai ser bem cirúrgico e nos explicar o seguinte. Na sua visão, como cristão, esse tempo todinho que você está na academia, ainda está na academia, é cristão, é pentecostal. Nós pentecostais, o estilo do pentecostal, em alguns ambientes é relaxado, não lê, só está naquela benção pneumatológica, é como se tivesse só valorizar a experiência. Eu creio que não é só isso, sem dúvida. Nossa característica pentecostal, ela é escriturística, é bíblica, não é fruto da nossa imaginação, como algumas pessoas que não são pentecostais e nos criticam, né? A gente sabe muito bem disso. Mas na sua visão, eu vou fazer uma pergunta e faço outra. Você acha que o crente do passado, ele era mais constante nas suas atividades cristãs? E em que sentido? Na ida para a igreja, na sua época, nos cultos bíblicos, na EBD, na escola bíblica, se ele era constante nas atividades cristãs, doutrinárias, se ele lia, se ele estudava, se ele refletia. Na sua visão, o crente do passado e o de hoje, qual a diferença na sua visão? Mudou, não mudou, continua o mesmo, piorou, melhorou, na sua visão?
Professor Marcos, excelente pergunta, excelente pergunta. Você me faz lembrar uma conversa que eu tive com o meu ex-pastor,